Quando a gente se dispõe a ouvir, a gente não tem uma prontidão real, e eu espero que possamos ter uma aproximação de compreensão disso. E essa compreensão, ela se faz necessária, ela é fundamental. E ela ocorre quando você aprende não somente ouvir, mas escutar. Comecei esses dias tocando nisso aqui com vocês. Tomar ciência das coisas requer um escutar direto daquilo. É necessário a gente descobrir a importância desse escutar. Esse escutar, ele é algo diretamente ligado ao assunto que nós vamos falar aqui. Se não houver esse escutar, você não vai compreender o assunto que vamos tratar. Você vai ouvir, mas não vai compreender. Agora mesmo, nesse momento, a vida está acontecendo para cada um de nós. Quando eu digo que ela está acontecendo, eu estou dizendo que ela acontece. Mas o seu modelo de olhar para a experiência, em geral, é o modelo da interferência, da intervenção, do fazer algo, do buscar algo, do querer algo daquela experiência. O nosso contato uns com os outros é sempre um contato de aproximação, porque isso é um princípio do ego em nós, do eu, dessa pessoa que é esse modelo de ser alguém que nós trazemos desde a infância, e é a história da humanidade, o ser humano vive assim há milênios. Esse modo de nos aproximarmos uns dos outros é um modo interesseiro. Então a gente se aproxima para obter alguma coisa, para alcançar alguma coisa. Então o nosso contato com a experiência, com a vida, com as pessoas, é sempre um movimento presente em nós autocentrado. Esse autocentramento que nos faz querer, desejar, buscar e esperar algo do outro, ou do mundo, ou da vida, é egocêntrico. Então é importante que nós aprendamos aqui juntos a escutar essa fala, porque eu quero tratar da importância de uma relação nova com a experiência, que é a relação desinteressada do eu. Nós não sabemos fazer isso. Nós sempre entramos em contato com uma experiência esperando extrair dela alguma coisa. É da natureza do ego isso. O que fulano vai me dar? O que isso vai me dar? O que isso vai me trazer? Agora mesmo, ouvindo uma fala dessa, não coloquem isso aqui. Não tenham o propósito, não internalizem a ilusão de que irão adquirir alguma coisa ouvindo essa fala. Porque ela se propõe exatamente o oposto disso. Aqui não se trata de adquirir alguma coisa, mas de ter uma compreensão de apenas escutar. Não acumular o que você está ouvindo, para ter isso como algo que você guarde dentro de você como um depósito. Então, qual é a forma que precisamos ter para nos aproximarmos da vida? Para de verdade descobrirmos a beleza da vida como ela é? É sem o elemento eu, o ego. Isso se torna possível quando você aprende a escutar a vida. Esse escutar a vida é dar atenção ao instante, é dar atenção ao momento presente. Quando você fala com alguém, quando você gesticula, quando as palavras estão sendo usadas. Trazer para esse momento essa atenção, onde irá se revelar nela a vida, sem a intervenção de alguém que é o eu, autocentrado, é a arte
da atenção. Ter plena atenção a esse momento, a atenção plena para esse instante, significa apenas escutar o que isso aqui representa, sem ter uma postura interna, pessoal de envolvimento na experiência. Essa é a aproximação da vida sem o ego. Essa é a aproximação da experiência sem o eu. Essa é a aproximação do pensamento sem o pensador. Essa é a aproximação do sentimento sem alguém se envolvendo com ele. Essa é a aproximação de um desafio, de um problema que precisamos lidar com ele, sem alguém tendo que lidar com ele. Pode parecer estranho ouvir isso. A gente quer lidar com os problemas, a gente não se aproxima para ver o significado dele. A aproximação para ver o significado, sem alguém para lidar com ele, em geral, é a compreensão, quando ocorre isso, fica muito claro, isso o tempo todo isso irá acontecer. Uma aproximação dessa forma irá lhe mostrar que o assim chamado problema, ele é um problema linkado a essa situação de alguém que não está tendo clareza do significado daquilo. Problema só é problema quando você não tem solução. E problema só é problema quando você está envolvido em resolver. Quando há clareza nessa aproximação, você não se envolve para resolver, então aquilo não é mais um problema. É uma situação, um desafio. Nós não sabemos fazer isso. E por quê? Porque nos falta essa atenção, essa forma de nos aproximarmos da experiência. Agora mesmo, um de vocês aqui me disse, parece que nós temos prazer de sustentar o conflito. Parece não, com certeza é assim. E por que fazemos isso? Porque o conflito dá existência ao problema. E sem problema a gente não vive. Nós adoramos sofrer. Talvez você diga, o que você está dizendo? Eu estou dizendo exatamente isso. Sem sofrimento, você não é uma pessoa. Todas as pessoas sofrem. Parecemos querer sempre o prazer. Na realidade, só queremos o prazer quando sabemos que, no fundo, há um esforço para alcançá-lo. Eu tenho que ter um propósito e um objetivo para consegui-lo. Eu tenho que me preencher desejosamente para chegar nele. Por isso eu quero o prazer. O que implica, na verdade, a presença já do conflito. Porque se há esforço, se há desejo, se há autodisciplina para alcançar o prazer, não é o prazer, é o esforço, é a autodisciplina, é o conflito, é o sofrimento. Para depois o ego dizer, consegui. Então é muito sutil o comportamento do ego em nós. Nós não temos ciência de como o eu em nós se movimenta, de como o ego em nós se movimenta. Então nós não estamos dispostos a abrir mão do sofrimento, por nada, porque o sofrimento nos faz ser alguém, nos faz ser importante na experiência da sensação de ser especial, porque você está sentindo algo. Eu sei que soa estranho ouvir isso, mas de fato é assim. Nós estamos vivendo no ego sempre na busca de sensações. E não tem melhor sensação na vida do que a experiência de ser alguém especializado em se queixar, em se lamentar, em ter problemas.
Alguém que não tem problema não tem importância. Ela quase nem fala, ela quase nem aparece, ela não chama atenção, ela não é especial. Você vai dizer: "Mas o que você está dizendo é estranho". Não é estranho. Nós cultivamos a dor. Você está sofrendo uma dada situação, mas não vê que é um sofrimento, porque há um prazer envolvido nisso. Como nesse prazer você encontra uma importância muito grande, para todos fica muito claro que há um sofrimento envolvido. Para você, a valorização da autoimportância, de ser alguém, na experiência do prazer, lhe cega para essa condição de sofrimento envolvido ali. Todo sofrimento presente em nós tem sempre um prazer envolvido e vice-versa. Um pouquinho de atenção e você irá descobrir isso. Só há uma forma de vivermos livres de sofrimento. Nós não sabemos o que é isso. Uma vida livre de busca de prazer é uma vida em alegria. Nós vivemos dentro dessa dualidade, prazer e dor, prazer e sofrimento. Essa é a vida do eu. E isso nos dá autoimportância. E nós não queremos nos livrar disso. Pode ser que você me diga que quer só prazer. Na verdade, você quer prazer porque há alguma coisa que implica em algum nível de conflito nesse encontro com o prazer. Então, nós vivemos nessa dualidade, prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. É isso que nós conhecemos. Por isso que temos estados mentais assim, lembranças prazerosas e lembranças dolorosas. E tudo isso ocorre porque não estamos dando atenção à experiência, ao pensamento, ao sentimento, ao que surge. Não estamos colocando atenção para esse momento, para aquilo que está se processando aqui nesse instante. A nível de experiência, a nível de pensamento, a nível de sentimento, a nível de relação com ele, ela, com esta ou aquela coisa. Está nesse instante, apenas nesse instante, nesse experimentar do momento, sem a valorização do eu na experiência, é atenção. Agora mesmo você está aqui, sem se envolver psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente, buscando alguma coisa dessa fala, algum nível de satisfação, de prazer ou de sofrimento, porque eu quero que ele me diga algo que me faça me sentir culpado. Apreciamos isso também. Eu preciso ter a confirmação de que ando fazendo as coisas erradas. Então nós vivemos nessa qualidade de vida, sempre querendo alguma coisa de uma experiência. Nesse momento é a experiência de ouvir essa fala. Mas estar aqui sem isso, apenas no escutar, irá revelar a beleza de uma atenção onde o eu não entra para interpretar, para traduzir, para extrair prazer ou dor dessa fala. Estamos juntos? O nosso contato com o outro é para sofrer. Desde que nossa identidade egóica esteja presente, está tudo bem. Desde que eu seja alguém, desde que eu me torne alguém mais triste ou mais feliz, tudo bem. Então, a nossa condição no ego, que é a ausência da ciência de simplesmente ser, que é a atenção plena,
é essa. Nós cultivamos prazer e dor nesta desatenção. Vou repetir, essa desatenção é ao entrar nesse instante, ou melhor, na chegada desse instante, o sentido de um eu presente quer fazer algo com isso. Você não apenas está simplesmente sendo o que você é, você quer ser mais feliz com a experiência, ou menos feliz com a experiência. E você consegue, porque o sentido de um eu está presente no fazer, no ser alguém. Esse é o ego. Qual é a importância desta atenção sobre esse instante? É porque essa atenção plena, ela abre a porta para a compreensão do movimento do eu, e essa compreensão do movimento do eu é autoconhecimento. Isso revela a arte de ser consciência, que é meditação. E quando há meditação, não há mais o eu. Então, essas imagens que o ego cria dele mesmo, na relação com o mundo, com o outro, com a vida, com a existência, não entra. Esses estados de flutuação psicológica, prazer e dor, depressão, ansiedade, angústia, gostar, não gostar, nada disso faz parte desta atenção plena, desta ciência de simplesmente ser. Esse natural estado revela a presença da alegria. Reparem, não é um estado de ausência, é um estado de ausência do ego, mas não é um estado de ausência do amor, de ausência da verdade, de ausência da alegria. Nós não sabemos o que é alegria, nós sabemos o que é prazer, nós sabemos o que é desejar, nós sabemos o que é o querer, nós sabemos o que é não querer, sabemos o que é tenho que me livrar, nós sabemos o que é sofrer. Nós não sabemos o que é alegria, nós não sabemos o que é o silêncio, nós não sabemos o que é a quietude de simplesmente desfrutar do instante onde há um olhar livre do ego, livre desse senso de separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e esse momento. Nós não sabemos o que é isso, porque estamos perdidos nessa desatenção. Estamos juntos? Olhar para esse movimento agora aqui, tomar ciência do investimento que estamos fazendo para sofrer na busca do prazer, isso é parte de um trabalho em nós mesmos. Escutem isso com atenção. Você está na vida para fazer uma coisa, para estudar. Não é para estudar os livros, não é para estudar os romances, não é para estudar. Você está na vida para viver a vida como ela é, e isso requer esse estudar a si mesmo, compreender como você funciona, o que é esse mim, esse eu, como ele funciona nesse contexto da vida. Eu vejo as pessoas estudando tudo, aprendendo tudo, conhecendo tudo, e nada, absolutamente nada, desse sentir e pensar e agir nelas, delas. Elas não se conhecem. A compreensão da verdade sobre quem nós somos requer essa atenção sobre o movimento do eu. Estar ciente agora aqui de cada pensamento. Vejam como isso é delicado. Cada pensamento. Pode soar muito estranho para você ouvir isso. Não perder um só pensamento.
Pode parecer um desafio extraordinário. Não perder um só sentimento, uma só percepção. Não perder. Tomar ciência disso. Não é fazer alguma coisa com o pensamento que surge. Eu disse tomar ciência que ele chegou. Não é fazer alguma coisa com o sentimento que surge, é tomar ciência. Não é fazer alguma coisa com uma intenção que surgiu, é tomar ciência, só tomar ciência. Se você quiser fazer alguma coisa, já se embolou com isso. Já está envolvido numa emoção, num sentimento, numa experiência, sendo o experimentador, sendo aquele que está em sentimento, sendo aquele que está emocionado. Eu estou dizendo apenas tomar ciência. Surge um pensamento e você olha, um sentimento e você olha, uma sensação e você olha, uma percepção e você olha. Esses estados mentais não ficam carregando você nessas flutuações, porque o eu não entra quando há essa atenção. Faz algum sentido isso aqui? Corte de você, vou repetir, corte de você esse movimento egóico, vaidoso, caprichoso, viciado de imaginação. Por exemplo, olhe para sua cabeça, você é imaginação só, o ego é imaginação. Ela riu. Você é imaginação. O tempo inteiro está no passado ou está no futuro. Isso não procede nesta inteligência, nesta real consciência. Tomar ciência do movimento da mente, agora aqui, é romper com esse padrão viciado, vicioso, repetitivo, mecânico, inconsciente de ser alguém. Isso é alguém. Eu sinto muita tristeza. Não, você tem muita imaginação. Eu me aborreço muitas vezes por dia. Não, você imagina muitas vezes por dia. Pensamentos de aborrecimento te aborrecem. Pensamentos de tristeza te entristecem. Eu sinto vontade de chorar muitas vezes por dia. Não, você tem imaginação muitas vezes por dia. Isso te dá uma sensação de existência, de especialismo, de ser alguém que chora, sensível, emotivo, e por aí vai. Tomar ciência de como vocês funcionam, de como nós funcionamos, momento a momento, requer essa atenção, para deixarmos esse modelo viciado, repetitivo, de ser assim, isso é um vício. Essa tagarelice mental que nós carregamos, é em razão desse modelo do ego amar o futuro ou amar o passado e pelo pensamento se preencher sendo alguém longe desse instante, porque isso te afasta do momento presente, te afasta da vida sem o ego. Abandone isso é um vício. Eu vejo as pessoas viciadas nesse modelo de imaginação e de busca de sensação pela imaginação que o pensamento traz. Esse modelo viciado de inconsciência, de estar sempre no futuro, de estar sempre no passado, é desatenção. Escute o pensamento. Quando ele surgir, olhe, não coloque um pensador, observe, e você vai romper com esse padrão, vai romper com esse vício, vai romper com esse hábito, com esse modelo de inconsciência. Estamos juntos? Agora aqui nesse instante é só ouvir, sem querer tirar nada disso. Surge um pensamento e você olha, não cola nele, não se agarra com ele, só olha. E você logo vai descobrir que ele desgruda desse sistema psicológico de ser alguém que você tem. Reparem que os pensamentos repetitivos funcionam assim. As pessoas se queixam, dizem, como me livrar de pensamentos obsessivos? Você não pode se livrar de pensamentos obsessivos. Você os cultiva como a gente cultiva uma plantinha, você cultiva pensamentos.
você cultiva emoções, você cultiva sentimentos. Como me livrar disso? Você não pode, porque você não está disposta a morrer para isso, porque isso lhe dá vida, a vida do eu, a vida egóica. Isso é cultivo de futuro, que é sofrimento. É assim que no tempo psicológico, que é o tempo psicológico, é o tempo criado pelo pensamento, que o eu se perpetua na insatisfação dele constante com a vida como ela é. Encontre uma pessoa bem-sucedida, que você tenha ela como exemplo, e pergunte se ela está feliz com o instante, com o momento presente. Se ela for honesta, vai dizer: não, ainda tenho que realizar isso, aquilo e aquilo outro. Porque você acha que ela está feliz com o que tem, ela está infeliz com o que ela é. A sua infelicidade não é com o que lhe falta, é com o excesso de ser alguém que você traz. Que imagina esse vir a ser, esse alcançar, esse se tornar, esse obter. Você é riqueza, você é beleza, você é alegria, você é felicidade quando você não está. Não importa o volume de riqueza e luxo que lhe cerca externamente, se internamente você está vivendo no ego. Ramana Maharshi dizia que tanto um rei quanto um mendigo, em sono profundo, ambos desfrutam da mesma felicidade. Nenhum se sente rico e nenhum se sente pobre. Quando o ego não está, você é felicidade. Não tem nada a ver com o que está do lado de fora. Tem a ver com o sentido de alguém na ilusão da insatisfação de vir a ser, que é como o ego se sente sempre. Ou ele quer deixar de ser, ou ele quer alcançar ser. É nisso que reside a miséria. É nisso que reside a infelicidade. Trazer atenção para esse momento, se tornar ciente do movimento do eu, é soltar isso. Se isso faz sentido para você, trabalhe isso, ok? Trabalhe isso agora, e é sempre agora. Tudo bem? Vamos ficar por aqui. Você parece carregar um centro falso, que é esse sentido do eu. Você se confunde com isso, porque não se auto-observa. Se auto-observar é dar a si mesmo uma atenção